Fala pessoal, quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem ter que aparecer? Esse cara tem o melhor curso da internet. Clique no link da descrição. A palavra medo também não existe no meu dicionário. Também não existe a palavra mediocridade, mediano, né? Eu tirei essa. Com a página. Foi embora. Entendi. Porra, sim, alguém encheu o saco de vocês, falaram que por um tempo vocês podiam fazer o que Marcelo vocês quisessem, Madureira. mas encheu o saco do ponto quando vocês queriam falar de política. No início, não. Teve um turn point, eu vou gastar essa porra. Haja turning point, hein, caralho. A gente teve uma mudança bem clara até. Eu senti mais direto até o dia que foi, porque como eu fiz redação final do programa 1 ao último, os caras ligavam pra mim. Aí eu chegava pros caras e falava, ó, ligou, deu merda, não sei o quê, mas geralmente ligavam pra mim. Ou ligava pro diretor, o diretor ligava pra mim, ou às vezes ligava direto pra mim. Quando teve um negócio, teve 2 episódios. Teve o episódio do Mensalão, Sim. que o primeiro Lula foi para a televisão pedindo desculpa. Que os aloprados, não sei o quê, que ele não sabia de nada, não sei de nada. Logo depois mudou a tática, até algumas coisas que ninguém nunca mais ouviu falar na vida. Uma entrevista que o Lula deu em Paris para uma repórter que só existiu nesse momento, que ele mudou a tática, dizendo que primeiro que tinha sido Caixa 2, e segundo, que o Mensalão foi invenção da mídia golpista, que era o tal do PIG, Partido da Imprensa Golpista, que o Paulo Henrique Amorim criou isso. Paulo Henrique Amorim. Quando o Paulo Henrique Amorim criou essa porra, a Globo ficou no foco da galera, como eu estava falando, que até ali, todos os políticos que a gente lidava tinham sido eleitos através do voto. O Lula foi o primeiro através do devoto. Aí o que aconteceu é que essa massa que protestava, às vezes via a Globo como a grande vilã da parada, pressionou a Globo. E a Globo nos pressionou. Porque o que aconteceu não foi só nesse caso. Foi no caso, por exemplo, uma vez que alterou a legislação eleitoral, que até deu seu Creyson para presidente. Que a lei mudou assim, não pode mais fazer humor tem que fazer com todos os candidatos. Em período eleitoral. Em período eleitoral, tem que fazer com todos os candidatos. Eram 20 e poucos. Não tinha como fazer com 20 e poucos, a gente esperava o segundo turno para ter só 2. Então a gente lançou uma candidatura nossa só de sacanagem, exatamente por causa da lei. No negócio ali começou assim, eu me lembro que teve a nacionalização, o desmembramento do Clarim na Argentina. Eu sei porque eu vi muito isso. Aí os caras falaram, vocês são malucos, olha o Chaves, olha o que está acontecendo na Argentina. E eles tinham uma onda assim, para liberar o jornalismo, para deixar o jornalismo solto, a gente tinha que ficar quieto. Porque a gente não era jornalismo. O nosso Lula era maquiagem, era feito. Então, uma coisa que o Lula falou, outra coisa que o nosso Lula falava. E não só o Lula, todos os outros governos. Então, a gente teve muito problema, por exemplo, para voltar para Brasília. E tudo não era censura, era pesquisa. Era do tipo assim... O Lula tem 70% de popularidade. As piadas políticas não estão pegando bem. O povo não quer ouvir falar de política. O povo, tudo era em nome do povo. O povo não quer ouvir de política, o negócio de humor político é elitista, porque aí devia ser só 2% da população lê jornal, só não sei o que eu fazer, mas a gente não faz de jornal, a gente faz do Jornal Nacional. Se está dando essa baixa audiência, acho melhor vocês acabarem com esse programa, entendeu? Porque a gente tirava do Jornal Nacional. Então teve várias dessas coisas. Na política foi mais uma fase que a gente que coincidiu com o nosso final, não foi por causa disso, não acho que foi, mas mudou a relação com a questão do político. Agora também, assim, a opinião pública não passava por aí, porque havia uma compreensão que a gente estava tirando para tudo que é lado, entendeu? Não tinha essa ideia de que se você estava sacaneando um determinado político, é porque você fazia parte da turma do outro político. Não, a gente era uma metralhadora giratória, apontava para tudo quanto é lado, entendeu? Independente de quem você votasse, não tinha o caceta, não apoiava nenhum partido ou nenhum político, entendeu? Naturalmente. Não, até quando teve a... Tinha essa compreensão. Não era um bom partidário, até porque não havia a polarização que existe hoje, então acho que é difícil que a gente Mas existia uma entenderem polarização PT-PSDB, que até o Bolsonaro fica falando 30 mil anos que só dava PT-PSDB. Esse é o Lula. Mas eu gosto de imitar tudo misturado. Tá ok. Mas eu sou o marido, tá ok? Tá ok. Aí a questão a gente, eu me lembro assim, a gente nunca teve uma eleição que o grupo votou no mesmo... Eu acho que foi no segundo turno do Lula. Do Collor a gente votou no mesmo candidato. Que a gente votava, tinha PT e PSDB... tinha uma galera que votava no PT, tinha uma galera que votava no candidato do PSDB, que era continuava andando junto,
Hã? Hã? Não pode votar em candidato diferente e continuar andando junto, porra. Pois é. Pois é, tinha E isso. aí a gente tinha essa onda que a gente teve, assim, eu me lembro que teve uma vez que o Fernando Henrique convidou a gente para bater um papo, porque ele estava por baixo pra caralho no segundo mandato, aí queria conversar com interlocutores independentes que não fosse gente puxa-saco dele. Aí ele convidou o grupo, só eu, Beto, Hubert e Madureira topamos. O resto nem topou aí, entendeu? Assim, a gente, assim, a gente baixava, eu me lembro pra caramba, assim, que a gente, desde Lula, Fernando Henrique, Caetano Veloso, quem fosse, a gente sacaneava, às vezes, com a metade do grupo mais gostando. A gente não sacaneava quem não gostava. Não era uma partidário. missão. Não era Até uma missão. hoje eu tenho o maior grilo com o humor partidário. Pô, caramba. Eu entendo, Não é- cara. não tá errado. Eu vejo muita gente, não, eu tô direto, não sei o que, vejo os caras aí fazendo, mas é uma coisa que eu não gosto. Não é que eu acho que a pessoa não deva declarar seu voto, Ou né? ter Isso é direito posição. dela, mas ela direcionar o humor dela, eu acho isso ruim. A eu gente acho- surgiu, pra mim, ele, isso é um humor. o Hélio pode falar muito melhor disso, então vou passar para você já. Mas assim, quando a gente surgiu, por exemplo, ele surge na escola de engenharia, né, de 78. Um dos grandes motes era sacanear o movimento estudantil. A gente tinha muita coisa, eu me lembro que tinha o Delfim Neto, era o ministro todo-poderoso. Tinha umas pichações toda hora, fora Delfim, fora Delfim. A gente resolveu só de sacanagem, em 2 universidades, a gente votou fica Delfim. Só isso. Pô, cara, mas era um negócio que foi! Entendeu? Então tinha um barulho, assim, então a gente gostava de... Não era dentro do fim. Não, era fica. Não, mas era só para provar. Fora Delfim, Não, mas não era. dentro Delfim. Dentro seria melhor, mas não nos ocorreu, né? Não é. Mas aí, quando tem essas coisas, então a gente já começou assim, eu me lembro, esses Não tinha caras... essa ideia de que, pô, o cara tá botando isso porque ele apoia o Delfim. Não, a gente tava só querendo criar Mas a gente tumulto. teve várias DRs do tipo com eles, assim, pô, mas vocês estão prestando serviço ao inimigo, vocês estão sacaneando o movimento estudantil, vocês têm que sacanear a ditadura. Não, a gente está sacaneando os dois. Entendeu? Aí fala assim, não, mas se o movimento estudantil... Eu falei, pô, bicho, esse cara, se o movimento estudantil não aguenta uma piada, fudeu, né? Então esse troço é fraco pra caramba, entendeu? Então a gente tinha essa onda, a gente publicou uma coisa na Caceta, que foi muito falada no jornal, na época era jornal ainda, não tinha programa de televisão nem nada, que ficou muito famosa, obviamente, na bolha. E as pessoas ficaram totalmente perturbadas, que era uma foto do Pinochet, aí tinha escrito, abaixo o Pinochet, e abaixo, acima o Pinochet. Então era isso, como assim? Entendeu? Que abaixo o Pinochet é óbvio, entendeu? Mas acima o Pinochet só tinha uma foto do Pinochet. Abaixo o Pinochet, acima o Pinochet. Não era apoio ao Pinochet. Não, mas pirava a cabeça Era uma das pessoas. brincadeira. Mas pirava a cabeça das pessoas. Que porra é essa? Uma brincadeira com E a frase que tava com... Mas comparado com hoje em dia, era mais. Não era uma coisa. Muito mais light. Você acha? É muito mais light do que Muito hoje em mais dia. light. Mas isso Hoje em daí- dia é questão de vida e morte. Eu, por exemplo, quando eu antes de fazer o Planeta Diário, que depois juntou com a Caceta, então eu trabalhei anos no Pasquim, onde eu conheci o Reinaldo, o Cláudio Paiva e tal, e outros caras também, Jaguar, Zeraldo, os caras que meus mestres, assim, né? Por assim dizer. E eu trabalhei justamente naquele período que era nem, né? Eu já estava no final da ditadura, estava começando a abertura, era perigoso. Você não ia ser preso, mas também não podia Não ia falar o que ser quisesse. preso, mas também não podia falar. Era meio perigoso, assim, e tal. Mas era um humor muito assim... O Pasquim ficou um jornal muito de esquerda, entendeu? O jornal, que no começo era o jornal mais, assim, zoado, de Ipanema e tudo mais. O Pasquim ficou o jornal dos exilados, aquele negócio todo. Então a gente começou, dentro ali, meio naquele vácuo ali, começou a fazer umas piadas. Eu me lembro que o pessoal era de esquerda mesmo, ou era brisolista, ou era não sei o que. Aí eu me lembro que a gente fazia um personagem que era o general Avelar, o general que não aderiu ao golpe, porque era o general bundão. Assim, então era uma pijama, história né? De pijama. A mulher mandava nele. Então, aí ele foi a Cuba, né? Aí lá em Cuba o Fidel
dava em cima do... vem aqui, vamos fazer um amor legal no Malecon, não sei o que lá. Aí eu me lembro que a dona Nelma, que era a secretária, que era a pessoa que organizava o partido, ela chegava assim, meninos... Aí vocês exageraram. Fidel viado é demais. Não pode fazer uma coisa dessa. Aí a gente não saiu do Pasquim, não por briga nem nada, mas para fazer um humor mais livre, mais anárquico mesmo, entendeu? Brincando falando de rock também foi uma época muito rica na cultura brasileira. Aí também, vamos pegar aqui, historicamente, era período que acabou a ditadura, você estava num momento de abertura, você estava rompendo todos os limites. Não, aliás, assim, já que estamos assim, existe um documentário chamado Rindo à Toa, Humor Sem Limites, que isso tem um outro chamado Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura, da minha própria lavra, que eu pego bem essa coisa da abertura, que você pega assim, tem vários ícones, né? Mas você vinha de antes um pouco o Asdrubal, mas quando surge, assim, por exemplo, o rock, era Blitz, o Traje a Rigor. Paralamas. Não, Paralamas não era tanto do humor. Estou falando a galera mais voltada para o humor. Aí você chega assim, o teatro, tinha um besterol, os quadrinhos, tinha circo editorial. Então, era assim, todo mundo literalmente liberando os baús. Aqui tinha Língua de Trapo, Premier, então, Joelho de Porco. De teatro isso também. Anos 80? 80. Joelho de Porco. De Minoga, tinha tinha teatro. Foi nessa época que surgia a MED também? Média antes. antes. Média final de 70. Média final de 70. Eu estava no colégio, tenho certeza que tinha amigos meus que colecionavam. Média final de 70 e esse aí que eu tô falando. É que a média durou, né? A média durou também até conviveu junto, né? O Planeta é de 84, o TV Final de Pirata. 84. O TV Pirata. A gente começa, é o que eu falo na fase pré-amadora, no final de 70 também. Pré-amador, caralho. O pré-amadorismo é eles na faculdade fazendo um zine. Um fanzine, que depois eles chamam eu e Bussunda justamente com a ideia que não queremos fazer um jornal da faculdade de engenharia. A gente quer fazer um jornalzinho de humor. Aí chega eu e Bussunda em 80. Eles lançam em 84 o Planeta Diário. A gente vai para a mesma editora deles, porque exatamente que eles fizeram sucesso em 85, 86. 88 começa a TV Pirata, entendeu? 91 a gente entra no Dores para Maiores e de 92 a 2012 deu caceta. É isso, mais ou menos isso. Entendi. No meio disso teve um monte de merda aí, Sarney, até hoje. Sarney, hoje em dia, esse humor anárquico aí, ele, de certa forma, já era, não já? Cara, ou ele sobrevive na internet? Vocês não concordaram comigo? Eu, na verdade, eu não estou falando que não existe um humor aí. Ficou mordido, ó. Pegou no coração. Eu não. Mordido? Não, é que eu não. Justamente eu não me expliquei direito. O que eu não acho, eu sinto falta um pouco desse humor anárquico. Eu não vejo, por exemplo, uma sátira política nas outras coisas. Tudo bem, não precisa ter, não tem. Entendeu? Não vejo. Mas tem uns caras anarcos. O Murilo Couto é anarco. Tem que ter. Assim, eu não estou discutindo com você, estou falando assim, quer dizer, o Murilo Couto é um cara assim, meio foda-se. Não, eu não tô... O próprio Danilo... Olha, tem pessoas... Olha, por exemplo, sabe que eu acho, por exemplo, a Tata Werneck, eu me esporro de rir vendo a Tata Werneck. Sim. Eu acho ela engraçadíssima. Eu adoro ver a Tata Werneck. Eu acho uma... Você sabe que não se fala, mas eu se esporro de rir, né? Sabe, morro de rir. Não, é porque tem, entendeu? Por exemplo, o homem trans, por exemplo, ele tem o squirt de rir. Não entendeu? Não é o esguicho de rir. Eu acho a Tatá engraçadíssima. E ela faz o programa lá de entrevista. Eu acho aquilo uma coisa muito engraçada. É muito mas é uma das coisas que eu mais gosto. É na TV aberta até. Hoje está na TV aberta. Entendeu? Tem o Porchat lá que faz o programa dele e tal. Mas eu não vejo, por exemplo, sátira política. Eu não vejo um monte de coisa... Que é que eu não vejo. Mas não é catarata, não, cara? Também tem uma coisa que... Não é catarata isso, não? Não, isso tudo é aqui, porque... a coisa da idade provecta é foda. Mas que às o vezes negócio, o BT, que antigamente... Eu tenho que operar a catarata. Aquela coisa assim, você produzia e... Para todo mundo. A TV, né? A gente produzia uma TV aberta e então você tinha que falar com o Brasil inteiro. Hoje em dia as coisas são muito nichadas, né? E aí o cara começa a fazer o humor para sua torcidinha organizada e tal, sabe? Eu fui ver aqui, por exemplo, não vou dizer onde, um show, na verdade era meio uma rodada de stand-uppers
todas drag queen, né? E aí tinha 8, mais ou menos. Metade era, mais ou menos, uma DC Gonçalves, né? Alguém que chega só que de lingerie, que a DC Gonçalves, que era um negócio falando de putaria, não sei o quê, bababá, legal. E metade tinha um pé na militância, que falava assim, tipo assim, não me interessa se eu te incomodo, não te me interessa, não sei o quê, eu sou o que sou e não sei o quê. Só que eu olhava para ter assim, todo mundo de piercing, todo mundo tatuado. Eu falei, não tem ninguém incomodado aqui. Também tem um quê aí das dificuldades exatamente de você atingir todo mundo. Como todo mundo fica meio na sua própria bolha, aí tem o humorista de direita, tem o humorista de direita gordo, tem o humorista de esquerda, eu acho que fica todo mundo rindo no seu quadrado. Quando escapa daquele quadrado, dá merda. Né? Quando escapa, se fode. Não é? Sim. Ainda tem outra coisa. A piada, tecnicamente, ela necessita de algumas coisas. Surpresa, alguma despreocupação, te pega assim. Hoje, quando faz uma piada, a primeira reação é: vamos analisar essa piada. Vamos ver primeiro se o que tem por trás dela, o que tem do lado, o que não tem. Nada contra, é da época. Eu sou uma das coisas que eu acho mais chatas do mundo é você ficar contra a época que você está, que é uma perda de tempo do cacete, e você só chateia os outros. Sim. Mas quando você tem uma coisa assim, quando é o avesso da reação do humor, esse tipo de defesa. Quando o camarada é muito defendido, ele não ri, depois reflete. E tem muita coisa focada que parece que a piada virou uma espécie de elemento tóxico que as pessoas têm que chegar com muito cuidado, que o Gentili fala muito bem isso, que ninguém pergunta, por exemplo, qual é o limite da poesia, até porque seria uma pergunta muito gay. Eu queria dizer que antes de começar, ele me perguntou se a gente ia entrar no papo chato de limite do humor. E ele tá aqui nesse papo de limite do humor. Não precisou você nem perguntar, o Qual é cara o já foi logo limite falando. da literatura, da arquitetura, da escultura, da poesia? Não, mas do humor, então o humor entrou num foco agora de não só aquela piada... O humorista tem que falar sério. Né? O humorista... Sabe, eu sempre falo isso, que o político pode mentir à vontade, mas o humorista tem que falar a verdade, né? E aí, porque tudo é analisado, né? Se você falou uma coisa, não sei o quê, mas qual é a sua intenção? E já também, tudo, né? vamos lá, já vem uns 3 presidentes seguidos, alguns com 2 mandatos, que são basicamente pessoas humorísticas, né? Nossos 3 últimos presidentes podiam estar na Praça Nossa com o Carlos Alberto, claro. O Carlos Alberto da Nóbrega lá, chega, tudo bem, beleza, aí depois a outra chega lá, vamos dobrar a meta, e depois chega o tá ok. Os caras são vieram disso aí, né? Eles estão furando aí o nosso mercado de trabalho, né? Se apossando, tem que fazer uma Por isso que o Bolsonaro vem antes da gente. Ele é muito mais engraçado. Exatamente. Mas eu acho que no fundo, assim, é uma coisa maior. Eu acho que não é. No fundo é uma coisa maior, meu querido? Olha a piada. No fundo é uma coisa maior. Olha aí, entendeu? Tá ok? Entendeu? No fundo é maior, entendeu? Entendeu? Não, velho. É que assim, ó, vou confessar uma parada pra vocês. Às vezes, algum de vocês tá falando alguma coisa e eu olho pra cara dos outros, parece que tá puto um com o outro, cara. O velho olha com a cara meio de puto. É muita mágoa, muita mágoa. Que eu acho que esse negócio, o humor acaba sendo o boi de piranha dessa história, porque na verdade existe uma preocupação mesmo de censurar. Eu acho que tem gente que acorda de manhã para ver o que eu vou censurar aqui. Entendeu? Como o humorista ele fala merda, não é? A tendência é todo mês tem algum problema com o humorista. O último foi o Léo Lins aí. Entendeu? E aí o que eu fico mais puto não é das pessoas reclamarem, é de pessoas que, como nós, falarem mal do cara, ficar dizendo, essa piada não é boa, a piada é ruim, tem mais aqui não sei o que. Eu falei, se for por piada ruim, tem que botar um monte de humorista na cadeia aí. Entendeu? Entendeu? Precisando ser preso imediatamente, porque eu acho errado, eu acho que no fundo tem gente que não tem o que fazer, não é? Está desempregado, está inativo como eu e precisa acordar todo dia e ficar procurando ali o que o cara vai falar. Entendeu? Não interessa se a piada é boa ou ruim. O cara quer